Então vamos começar nosso estudo de geometria, relembrando alguns conceitos elementares, como o de ponto, que na figura seriam A, B, C até G. Um segmento de reta, que seria, por exemplo, S, que são os pontos entre B e C. Uma semirreta, que seriam os pontos de D indo na direção de E indefinidamente. Uma reta, que então seriam o segmento FG, mas também ele pode ser estendido infinitamente para os dois lados. E um plano como o exemplo P. A medida usual de ângulo é o grau, definido como 1 sobre 360 de uma volta completa, ou seja, uma volta completa tem 360 graus. Conforme a medida, a gente pode classificar os principais tipos de ângulo como agudo, que são os ângulos menores do que 90 graus, reto, que tem exatamente 90 graus ou um quarto de volta, obtuso, que tem mais que 90 graus, mas ainda menos que 180. 180 graus é o ângulo de meia volta. E uma volta inteira, então, é 360 graus. Quando a gente tem duas retas, a gente pode classificar a posição relativa entre elas, exceto se elas forem coincidentes, ou seja, são a mesma reta. Nesse caso, elas podem ser paralelas, é quando elas não têm nenhum ponto em comum, ou concorrentes, quando elas têm um único ponto em comum. Um caso especial de concorrentes é o de retas perpendiculares, que elas formam um ângulo reto entre si. Vamos ver algumas propriedades dos ângulos em retas concorrentes. Então, ângulos adjacentes, ou seja, os que ficam um do lado do outro, e no caso isso quer dizer que eles ficam do mesmo lado de uma reta, esses ângulos somam 180 graus, como por exemplo ângulos alfa e beta, que são o verde e o vermelho na figura, ou beta e gama, o gama é o azul. Ângulos que são opostos pelo vértice, que é como a gente chama o ponto de intersecção entre as retas, eles têm a mesma medida, como por exemplo o verde e o azul, né? O alfa e o gama. Isso a gente pode fazer uma pequena continha aqui para provar isso. Dessa relação a gente deduz várias relações que são comumente ensinadas no ensino médio, de ângulos alternos internos, alternos externos e colaterais internos e externos. Quanto a polígonos, a palavra polígono vem do grego e quer dizer vários ângulos, então poli, vários e gono, ângulo. E trata-se de uma linha poligonal fechada, que então é uma sequência de segmentos de reta. Então, um segmento aqui, outro segmento aqui, em que o ponto final de um é o ponto inicial do segmento seguinte, ou seja, eles vão em sequência. Isso se chama de uma linha poligonal. E eles começam e terminam então no mesmo ponto. Então eu volto para o ponto inicial, isso é o que torna a linha fechada. Cada segmento da sequência é chamado de um lado do polígono. E cada ponto que limita os segmentos é chamado de um vértice. E uma diagonal é um segmento que une os dois vértices, mas não é o lado. Como por exemplo aqui, eu posso fazer um segmento unindo esses dois vértices opostos desse polígono, isso seria uma diagonal desse polígono. Mais algumas propriedades de polígonos. O perímetro é a soma do comprimento dos lados. A região delimitada pela poligonal é chamada de interior, e muitas vezes a gente usa a palavra polígono para se referir não só à linha poligonal, mas também ao interior. E a área do polígono, então, é a área do interior.